Olá, aqui Márcio Cassone, com o programa O Segundo Sol especial em São Paulo, aqui no Templo Budista, na Vila Mariana, para um programa especial sobre a experiência do Segundo Sol. Vamos contar hoje todo o relato de um ano de viagens e um preparo com um grupo mais do que especial hoje aqui à tarde, para que a gente possa retomar a viagem pelo Brasil. Amanhã estaremos em Brasília com a expedição em busca do Segundo Sol, levando a bandeira dessa nova intenção, né, de criação na Terra, de uma nova ordem, de uma nova cultura, de uma nova ciência. É isso aí, até breve. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, bom, o objetivo da gente hoje aqui é, como eu falei, é informal, né? Eu necessito hoje, né, até por conta de uma inspiração que eu recebi, de encontrar uma sustentabilidade energética para os próximos passos da expedição em busca do Segundo Sol. Eu consagrei ontem na minha meditação que aqui viessem hoje pessoas, quantas fossem, se fosse uma ou se fosse 100, que quantas fossem, que estivessem realmente de alma, de coração, imbuídas de um propósito. Muitas vezes eu me coloco dentro, a gente não sabe exatamente definir, mas percebe, não é assim? Você vai para um lugar, não sabe exatamente o que é ali, que vai acontecer, encontrar aquela pessoa, mas você sabe que existe alguma coisa. Eu vivi por alguns anos de uma forma assim, no vento, mas confiando. Hoje já não é mais só no vento. Então, eu recebi uns contatos e que eu passo agora, então, a compartilhar. Se eu estivesse desse lado aí, não que eu desacreditasse, mas eu talvez não levasse tão a sério, porque quem vive é quem vive, né? A experiência. Você pode contar como foi o teu banho de rio, mas não dá para sentir exatamente, né? Então, o que eu quero só para ajudar para compartilhar o que eu tenho, que é um contato com seres multidimensionais. Aí eu descobri que melhor. Por muitas vezes esse contato já existiu e hoje, então essa semana eu cataloguei tudo e percebi que é o tempo todo no mesmo tempo. Então eu tenho que fazer um discurso bem coerente, né? Porque é tudo junto a informação. Então eu vou contar por uma forma de história, tá? Que é a minha história. Então aí as coisas vai fazendo as ligações. Então vamos lá. Minha história começa, como você deve ter lido, talvez quem acessou o meu blog, com 17 anos. Então eu era um garoto comum dos anos 70, preocupado com a faculdade, que não fiz, acabei não fazendo, enfim, aquelas coisas dos anos 70, política, ditadura. E numa noite, eu tive hoje eu reconheço assim, uma viagem interdimensional, transdimensional. Então eu me vi sem emoção, só com pensamento, só vendo, num lugar que era uma cidade em ruínas, bombardeada, pessoas desesperadas. Eu não estava, eu estava ferido. Aí começou a reunir uma galera, e nos olhares a gente se identificou e ficamos juntos ali, juntando força, o que está acontecendo. Aí, de repente, começou a vir águas sujas, com tudo dentro. E aí formou um lago, turvo. E a gente se olhou e todo mundo entendeu de mergulhar no lago. Aí cada qual foi para uma direção dentro da água submersa. E cada um com uma túnica rústica. E eu com a minha. Aí eu vi uma câmara e entrei, uma câmara de pedra, comprida. Aí mergulhando ali, submerso. Nessa câmara deu uma sensação de passagem muito grande de tempo. E tinha uns motivos, uns desenhos, uns hologramas, que hoje eu reconheço que eram motivos sumérios, egípcios, astrológicos. E fui, hoje eu entendo, lendo aquilo. Na época eu não entendi o que estava escrito, hoje eu sei. Mas não sei porque entendi racionalmente, sei porque entrou em mim. E eu fiquei muitos anos sem coragem de falar essas coisas, porque eu tenho medo de ser arrogante. E tenho uma paura de atenção sobre mim. Só quando eu estivesse pronto, não sendo mais eu podia falar.
Então eu vivi. Então a minha adolescência e juventude foi péssima, no sentido normal da coisa. Eu não me encontrava com nada. Eu não tinha as ambições como todo mundo. Eu perguntava para minha avó, eu vou ser obrigado a casar? Eu ser obrigado a comprar casa? A me formar? Eu não tinha... E fui fazendo coisas obrigado, fui fazendo tudo obrigado. Sofrendo muito. E aquela informação dentro de mim. Aí foi passando o tempo. Nos anos 80, aí foi o retorno de Saturno, com 28 anos, eu tinha perdido o meu emprego, eu estava mal de grana, e aí encontrei a Ordem Rosa Cruz. E eu não estava sem fazer nada e fui lá. Fui fazer as iniciações e comecei a trabalhar na biblioteca. E caiu um livro de astrologia, literalmente, na minha mão. Eu abri e soube aquilo. Comecei a fazer mapa astral, né? Então me tornei astrólogo. E daí, numa das iniciações da ordem, a gente é levado a um tipo de meditação que nos reporta ao passado distante da memória da Terra. E aí, nesse processo de meditação, eu vi um segundo sol. Ah, não terminei a história, né? Desculpa. Voltando lá. Nossa. Eu passei na câmera, não foi? Tá. Na câmera, a câmera acabou. Findou dentro do lago. Aí eu vi uma luz sobre o lago. E todo mundo saiu das suas câmeras e emergimos. Aí já era a mesma terra, só que tudo verde, tudo calmo, todo mundo muito tranquilo, poucas pessoas. E uma colina. E aí nós entendemos de subir a colina. Subimos, todo mundo ali. Era pôr do sol, um sol de fim de tarde se pondo. E eu estava lá em cima, eu olhei para o outro lado e tinha um outro sol nascendo. Menor, lilás, subindo, com aquele outro descendo. E todo o ar ficou lilás, violáceo. E a sensação, hoje eu reconheço, de unidade, de amor, que não é qualquer amor incondicional. E voltei. Aquela visão foi impactante e não saiu da minha cabeça. Até que eu não sabia mais se era um sonho, se era uma visão. Aí retomei o pedaço, né? Então isso mudou a minha vida. Na Ordem Rosa Cruz, nessa meditação, eu vi de novo o segundo sol, numa experiência de meditação de transporte, só que não era comigo, era numa outra cidade, numa outra civilização, talvez Atlântida ou muito antes disso. Também a visão do segundo sol. Aí eu comecei a entender que aquilo não era um sonho, que eu tinha tido uma visão. Nunca falava nada para ninguém. Eu fui pesquisar livro dos mortos, calendário maia, etc, e descobri algumas coisas realmente. Movimentos planetários, precessão de equinócios e tudo mais. Aí vi as possibilidades desse segundo sol ser Júpiter, que é um planeta que pode explodir, virar uma estrela. Já fizeram um filme em 2010, onde faremos contato, Júpiter explode. Pode ser a aproximação da Terra com o eixo galáctico. Pode ser a estrela Sirius, que entra na linha do horizonte agora. Pode ser muita coisa. Eu ainda estava nessa perseguição física. E fiquei. Nos anos 90, ligo a TV, está lá na MTV, a Cássia Eller, né? Quando o segundo sol chegar. Falei, como é que o cara escreveu isso, né? Onde ele tirou? Falei, isso é o meu sonho que eu tive. Então não é sonho. Entende? Percebe? Não dava para me fugir disso. Então tem coisa aí. Aí, mas eu encerrei minha busca racional, não tinha mais para onde ir. Eu aquietei a mente. Comecei a fazer uma outra linha do coração. Foi que eu conheci a experiência xamânica com a Tamara. E aí eu comecei a acessar a história da Terra. E o que eu presenciei, entre outras coisas? Numa das experiências eu presenciei que no Brasil os terapeutas estão antenados, ligados no campo energético com certos centros estelares, de estrelas, de constelações. E são a própria estrela atuando, são a própria luz. Numa das experiências com a ayahuasca, e depois sem a ayahuasca, foi só um instrumento, tá? A ayahuasca é uma coisa de... Eu tive algumas instruções. Então, o que foi? Um contato com uma inteligência que não é humanoide e nem um tipo físico. É luz. Luz. Então, a luz vinha na forma de hologramas e eu lembrei da visão que eu tive. E penetrou, porque a experiência permitiu, penetrou dentro do meu campo. Então eu tive visões. Eu perguntava coisas na minha mente,
e a resposta vinha diretamente diante de mim. Então eu quis saber sobre como eram constituídas as coisas na Terra e por que havia desgraças e doenças. Então eu fui instruído assim, que a Terra, nosso planeta, há milhões de anos, foi escolhido como um lugar no universo para uma experiência do livre-arbítrio. E aqui chegaram muitas, isso está escrito, né, inclusive em outras culturas. E aqui muitas tribos vieram, muitas tribos cósmicas, estelares. E muitos elementos foram colocados à disposição dessas tribos, na forma de o que eu identifiquei como protoátomos, algo anterior ao átomo, sem formação molecular e celular. E ficou aqui. E os grupos usavam isso para determinadas formações genéticas e químicas. Em algum momento, uma das orbes tomou conta, que seriam os chamados reptilianos. A gente não pode mais qualificar como do mal, não existe, a gente estava conversando. Simplesmente fase de um processo, mas que a gente identifica como uma sombra, que aprisionou parte dessa humanidade, ou a maioria, para a visão espiritual.